mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, nosso mini treinamento de todos os dias, de segunda a sexta, o mini treinamento focado no empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Eu estou à disposição todos os dias, das 16 às 17, segundo agendamento, para esclarecer os objetivos meus e de vida da empresa Dynamis, da Academia Dynamis, que é fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Então, sobre isso, eu fico à disposição para esclarecer e tê-lo para trabalhar conosco. Tanto no senhor ter um trabalho, assim como os trabalhos que nós temos que precisamos de gente para fazer gestão e para fazer os produtos, né? Então vamos dar continuidade ao mini treinamento, que nessa quinzena, termina no fim dessa semana, nós estamos focados no laboratório Solos 1, que é a aula 2 da nossa grade de curso, aula 2. E o tema é peso específico natural, teor de umidade e peso específico dos grãos, que entram em qualquer obra de geotecnia que ligado à fundação, esses índices são fundamentais. Esse é o nosso entendimento, talvez não seja o entendimento de outros colegas, tá? E são necessários para caracterizar as camadas do subsolo. São parâmetros que indicam o comportamento do solo e são fundamentais para mim. O estado do solo, então, nesse livro, vocês podem ver aí atrás de mim, é bem relatado o que seria isso, o estado do solo, né, os índices físicos, cálculo dos índices físicos, estado das areias, estado das argilas, consistência, identificação tátil visual, prospecção do solo, é obtido nesse livro. E esse livro, para quem trabalha conosco, está disponível na nossa biblioteca virtual. Bom, os índices físicos significa que nós matematicamente distribuímos o solo nas 3 fases e queremos saber o peso e volume de cada fase, e a partir de relações de peso e volume se definem os índices físicos. Estou à disposição para esclarecer isso. Depois nós temos aí falamos no curso, que aqui é um mini treinamento, sobre o estado das areias, né, as areias puras, né, e os índices físicos que são obtidos a partir desse modelo físico, onde você tem as 3 fases do solo. Então, a gente fala, e estou disponível para esclarecer, como calcular, como obter em laboratório. Os 3 índices físicos são o peso específico, né, o peso específico do solo, é fundamental para ter as tensões totais efetivas, né? Aqui o peso específico dos grãos, né, que é uma parte do argilo mineral não, do mineral proveniente do grão, que em função dele que nós temos o peso específico, e qual a divisão que se faz, e o teor de umidade. Aí estamos comentando dos outros índices físicos, como o grau de saturação, que é a divisão então do volume de água pelo volume de vazios, outros índices físicos. Esse livro também fala dos índices físicos e já dá uma ideia de valores de índices físicos. Vocês podem ver que, segundo esse livro, o peso específico para solos moles é em torno de 13, e um solo duro com SPT alto já é em torno de 20. Então, é uma boa dica para a gente adotar o peso específico, inclusive em obras de fundação que precisam para alguns determinados cálculos, que é o objetivo desse livro de fundações que está aí nas minhas costas. Aí, também desse livro, temos um outro gráfico, um gráfico, uma tabela, de peso específico também para solos arenosos. Aqui, o peso específico dos grãos também é um parâmetro que pouco
varia em função do argilo mineral, né, ou do mineral, e também é obtido em laboratório. Com esses três índices, então, como eu já falei, vou repetir, desculpa, eu obtenho os demais índices físicos. Aqui tem uma tabela com alguns tipos de solo, e aí está os índices vazios, teor de umidade e o peso específico natural bem atrás aqui da minha pessoa. Aqui de novo a figurinha dos índices físicos, idem, as relações de índices físicos. E é muito importante, então, para você que quer ser um empreendedor de geotecnia, não só ler os capítulos que eu vou colocando, e nós vamos ter a semana que vem o curso básico de mecânica do solo, isso de certa forma a gente vai comentar de novo, né? Aqui os 3 ensaios de laboratório, então, que é objeto desse curso. Aí, com eles eu calculo tensão total, né? O ensaio de peso específico, o ensaio de próprio normal, eu preciso ter os pesos específicos e a umidade ótima de compactação. Então, esses dois índices, peso específico, teor de umidade, e que você vai calcular o peso específico seco, são importantes para construir essa curva, né, de compactação através da qual nós chegamos no ensaio de Proctor, no peso específico seco máximo, umidade ótima, e temos então que controlar isso no campo. Aí, esse é um outro livro também básico do nosso curso, que vai começar semana que vem, de básico de mecânica dos solos. O nome desse livro gosto muito, que é a mecânica dos solos experimental, porque sempre nós chamamos laboratório, 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 e o professor Faisal fez esse livro, baseado até nos cursos que ele dava de laboratório, ele chama de mecânica do solo experimental. Ou seja, o laboratório de solos é um lugar que você faz experimentos, né, para conhecer os comportamentos de mecânica dos solos. Então, por isso que é fundamental o laboratório de solos. E por isso que eu comecei pelo laboratório, na pós-graduação fazendo o curso lá com o Faisal, e é o que eu recomendo para todo mundo, esses livros, né? E também começar o laboratório. Nosso laboratório está sempre de portas abertas para poder vocês treinar lá, fazerem os ensaios e aproveitar o workshop quando puderem às 16 horas para poder se desenvolver. Que para mim é pôr a mão na massa que a gente aprende mecânica dos solos. Daí o mecânica dos solos experimental. Esse é o outro livro do outro professor também de laboratório, que é o Carlos Souza Pinto, que mostra então que dependendo da curva de compactação onde está esses pontos, você tem solos totalmente diferentes. Isso é muito importante também para o entendimento do comportamento dos solos compactados. Aí depois se fala em classificação dos solos, classificação tátil-visual, a classificação através dos grãos, né? Do tátil visual, onde que eu defino também a cor. Aqui eu estou finalizando o capítulo do nosso curso e já iniciando o capítulo 5, onde que eu vou entrar, então, amanhã e depois, nos ensaios mesmo, desenvolver dos ensaios. E, insisto, o melhor é você ir no laboratório e acompanhar e estudar esses livros, né? E também estou à disposição, sempre no workshop, para tirar qualquer dúvida. Então, nós estamos entrando no capítulo 5, que são os resultados desse curso. O que é os resultados? São os ensaios, né? Como que se faz esse ensaio, como chegam os resultados do peso específico, do teor de umidade e do peso específico do solo. O importante, e que eu venho falando até agora, é qual o objetivo desses ensaios, né? Bom, aí estão entrando no capítulo, então, 5, aqui tem o procedimento, né, do CQP, as etapas do CQP, o como trabalhar conosco, que é um treinamento que a gente faz de novembro a janeiro todo ano, procurando buscar no mercado pessoas que queiram trabalhar conosco. E quando falo trabalhar conosco, é no sentido de fomentar o empreendedorismo, montando laboratórios, desenvolvendo a parte de sondagem, coleta de amostra e tudo mais. Esse é o procedimento 2.1, que geralmente
faz com que as pessoas possam ter uma visão ah, holística, né, de como se desenvolve todo o projeto geotécnico, né, onde o nosso curso agora é uma das partes. As normas brasileiras, né, o programa de investigação geotécnica, como fazer o programa, como definir as camadas do solo, como coletar as amostras, né, como então fazer o ensaio de umidade natural, né, o objetivo, os materiais utilizados, como preparar a amostra para esse ensaio, as planilhas que a gente usa para fazer esses cálculos, que devem ser sempre melhoradas, aqui os cálculos, desenvolvimento dos cálculos, né? As causas de erro, muito importante, fluxograma de ensaios e como isso pode ser feito no campo também. Bom, assim nós encerramos a nosso mini treinamento de hoje na parte temática, né? E agora nós vamos passar para a parte de gestão cristã.